Não teve um dia específico que eu percebi que a dança era parte da minha vida. Na verdade, quando eu percebi, a minha vida já era dança. Diferente de muitas bailarinas, né, que já almejam ter uma escola de dança, idealizam aquele sonho de ter a escola de dança, eu sempre fui muito responsável, sempre pensei que cada coisa tem o seu momento. Muita coisa do que eu tinha aprendido fora daqui de Santos, eu não conseguia aplicar na prática e não conseguia colocar em prática os meus ensinamentos, os meus valores, o meu propósito do ensino da dança, o cuidado com o corpo, a história da preparação física, que é extremamente importante, né, que é o respeito com o corpo, não conseguia colocar em prática isso. E conversando muito com a minha família, conversando muito com meu pai, ele acabou abrindo as portas do estúdio de Pilates dele para eu começar. E ele deu esse primeiro pontapé e falou: Paula, já que você não está conseguindo exercer o que você acredita, o que você quer, estudou, não está conseguindo colocar em prática aquilo que você realmente acredita, então começa de alguma forma, devagar. E eu montei então uma sala pequena dentro do estúdio de Pilates do meu pai e comecei a colocar em prática aqueles princípios, aqueles ideais que eu tinha em mente e colocando em prática todo o meu estudo que eu tinha tido previamente, né? Nós sempre fizemos tudo de coração. E eu tenho certeza que a dança pode ser muito mais do que só uma escola de dança. E foi isso que a gente foi trazendo para as nossas aulas, para a nossa atmosfera, para o nosso ambiente, para a nossa metodologia. Um espaço, um lugar que seja muito maior do que uma escola de dança, onde é uma escola para a vida realmente, né? Não é só a dança, você não vem, faz a aula e vai embora. É um lugar de acolhimento, é um lugar de ser o porto seguro, onde a gente vai ensinar a cultura através das aulas de dança, o movimento do corpo, os princípios que nós temos de movimento, né, dessa parte de percepção corporal, tudo através da dança. Então a dança molda, né, muda a nossa vida com a música clássica, com o movimento em si. Então eu percebi fui percebendo, eu fui tendo consciência de que isso estava dando certo, principalmente com o feedback dos nossos alunos, onde eles falam que o Instituto de Dança é um porto seguro, é um lugar seguro para eles e que já faz parte da vida deles e eles se encontraram dentro do Instituto de Dança. Eu comecei a dançar no Instituto em 2022, meados de 2022. Comecei com as aulas de jazz, né? E desde o ano passado é que eu faço o balé também. Eu acho que dançar, depois que eu aprendi a dançar, né? Depois de quase 40 anos, eu acho que hoje é uma completude, sabe? Eu me sinto totalmente realizada. Eu vejo a dança hoje como um momento meu de relaxamento, um momento pra mim, sabe? Eu já falei assim em outros momentos, assim, é uma terapia. Hoje eu não saio mais. Como eu faço? Não, aqui a gente só aumenta, né? Eu comecei de segunda, de semana, hoje eu já tô três, daqui a pouco eu tô quatro, cinco, daqui a pouco eu tô usando todos os dias, mas sair hoje não é uma opção. O Instituto de Dança entrou na minha vida há muito tempo, muito antes de ser Instituto de Dança. Paulinha é minha sobrinha, minha filha de coração. Eu acompanho a carreira dela artística desde pequena, desde quando ela começou a dançar. Então, assim, eu vi ela crescer na dança. Então, o Instituto ele já existia desde quando ela decidiu, ela entrou para o mundo da dança, ele já existia, essa sementinha já estava plantada lá em algum lugar. Eu comecei com ela no nosso primeiro espetáculo, que foi logo depois da pandemia, foi num buffet que ela fez, foi muito pequeno, e aí eu entrei só para ajudar ela ali naquele buffet, aí aconteceu o espetáculozinho, foi uma coisa bem pequena, e depois eu saí, segui com minha vida, fazia aula com ela. Depois, no ano seguinte, ela já estava no cluster, com a Ana Botafogo e a Amba, e eu entrei para ajudá-la no momento em que foi o primeiro Celebration, que foi o Encanto. Eu vou entrar num momento muito difícil, porque eu vou falar agora, tá? Mas meu pai faleceu naquele ano.
e a Paula estava montando o espetáculo sozinha. Tinha toda a equipe dos professores e a gente se encontrou numa pizzaria e eu senti que ela não estava bem e eu não estava bem também, e na minha cabeça era comigo, por eu não ter estado com ela no momento em que ela precisava de mim. E aí eu falei para ela, tá bom, eu vou te ajudar. E aí eu voltei para o Instituto. Na verdade, eu comecei no Instituto a partir dessa data, com o Celebration, o primeiro Celebration, que foi o Encanto, que falava de família, é uma história linda. E ali eu descobri que depois que aconteceu o espetáculo, eu descobri que não foi a minha ajuda para a Paula, e sim a ajuda da Paula para mim. Que aí eu entrei no Instituto, e desde então eu estou aqui e tem sido a grande virada de chave da minha vida, né? Porque eu entrei numa tristeza muito profunda e ela me trouxe de volta. Toda vez no final do ano, no nosso Celebration, nós temos uma coreografia do balé clássico, onde eu escolho um balé de repertório para que as pessoas que fazem o balé clássico, eles vão estudar aquele momento para a gente poder reproduzir uma parte dessa obra clássica. E esse momento clássico, ele vem de meninas de 9 anos, ou até antes, tem algumas de 8, 7, 8 anos, até essas mulheres de 60 anos, onde temos momentos que elas estão juntas, todas juntas em cima de um palco. E o palco fica enorme, dançando a mesma coreografia com crianças e mulheres. É emocionante e é muito lindo ver que acontece e uma respeita o lugar da outra. A gente fala que aqui não é uma escola, é uma casa. Então, casa é família, casa é aconchego. Então, sim, eu me preocupo muito com o bem-estar de todas essas pessoas, de todas as famílias, das nossas crianças, das nossas bailarinas adultas. Então, eu me preocupo, sim, com o bem-estar de todos eles aqui dentro. Eu me preocupo em estar sempre dando o melhor no atendimento, sabe? Receber de uma forma carinhosa, não uma coisa mecânica, sabe? Aquela coisa de uma porta aberta de uma empresa ou de uma escola, que a pessoa passa por mim e sobe para uma aula. Então, assim, é muito carinho mesmo, sabe? Eu sinto cada pessoa que entra aqui dentro como se fizesse parte da minha família pessoal, né? Então, a gente deixa elas bem à vontade nesse sentido. Eu acho que receber de uma maneira carinhosa, eu não consigo fazer diferente. Para mim, eu acho que eu tenho que ir até a pessoa, eu tenho que dar um beijo, eu tenho que dar um abraço, se a criança me permite, porque eu não faço isso sem autorização delas. Então, eu recebo elas com todo amor e eu acho que é a maneira de fazer com que elas se sintam à vontade e em casa. Eu retomei as aulas de balé em diversas outras escolas, fiz audições para grupos, participei de grupos de dança de teatro, mas foi depois que eu encontrei a Paula Guidilli e esse método e essa arte e todo esse envolvimento que tem a ver com ser de dança, é que eu me encontrei de verdade. E aí a gente tem vontade de ir embora, às vezes acaba a aula, a gente quer pedir lanche, a gente quer ficar aqui. É assim que funciona aqui no Instituto. A gente sensação de pertencimento, vontade de permanecer. Fui acolhida desde o começo pela Paulinha, desde a época do Ballet Fitness. E o fato de sermos todas da mesma faixa etária, isso deixou a gente muito confortável em fazer as aulas. Porque assim, quando você tem já voltar a fazer uma atividade que você fazia antes, no balé clássico, agora que tá essa coisa de todo mundo tá fazendo isso mais velho, mas antigamente não, é só fazer aula com os adolescentes. E o fato de eu encontrar mulheres da mesma idade que eu, com os mesmos objetivos, com histórias parecidas, isso é maravilhoso. Então esse é o diferencial. E fora o acolhimento dela, toda a paciência, o carinho que eu não tenho que dar. Eu posso falar agora como mãe. Porque eu fui jovem, né? Eu gostava muito de dançar. E eu não segui nenhuma carreira nessa área da dança. Então eu amava dançar, eu me imaginava dançando nos palcos e eu não fiz isso por questões pessoais que não vêm ao caso agora. Então a gente sempre se coloca no final da fila.
Porque você cuida da família, você cuida dos filhos, você cuida da casa, você sai para trabalhar e aí você tem que dedicar seu tempo ao seu trabalho. Então, sempre a mãe, a mulher, ela sempre se coloca no fim da fila. O que eu deixo de conselho é que olhe para você, sabe? Olhe para os seus sonhos. Coloque ele em algum momento da sua vida em primeiro plano. Porque tudo que a gente faz para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso trabalho, a gente não vai deixar de fazer. Mas se a gente não se colocar em algum momento em primeiro plano e se dedicar um pouco para os nossos sonhos e para as nossas vontades, a gente não vai ser feliz 100%. Tem que ter uma idade para dançar. Claro que quando nós falamos de uma carreira profissional como bailarino, nós temos algumas necessidades de idade, né, de até para poder entrar numa companhia de dança, nós temos sim essa questão de idade, de faixa etária para começar a fazer aula, para poder ingressar numa carreira profissional. Mas quando nós falamos da dança como algo complementar para a vida, não tem idade para dançar. Espero que o aluno saia daqui do Instituto de Dança todo dia mais feliz, todo dia com um suspiro de uau, né? Uau, essa aula foi incrível, uau, que delícia que é estar aqui dentro. E tudo isso de uma maneira leve. Quando a gente leva as coisas de uma maneira leve, as coisas acontecem. A gente não precisa ficar olhando o lado ruim de tudo que acontece. A gente fala sobre isso em aula, pra gente não se diminuir, não falar que eu não consigo, essa palavra é proibida aqui dentro. Consegue. A gente está trabalhando para que isso aconteça. E quando a gente transporta isso para a vida, a gente consegue ter mais leveza. O aluno consegue ter mais leveza no dia a dia por saber que tudo é possível, levando de uma forma leve, com trabalho, com disciplina, tudo é possível.